Olá pessoal, queria falar hoje sobre um tema bastante importante, que seria aí a importância de se escolher um templo religioso, espiritual, assim como também um sacerdote, um líder espiritual na sua vida, um mentor, certo? Muitas pessoas têm passado das religiões magísticas, das religiões afro-brasileiras, das religiões esotéricas, né, para o lado aí, buscando um abrigo aí no espiritismo kardecista, no catolicismo, no protestantismo, certo? Nas religiões mais aí fundamentadas dentro do culto cristão, a filosofia cristã, assim como acontece também vice-versa, né? Partem muitas pessoas desse outro meio para também a nossa egrégora, tá? Então o que é que acontece, pessoal? Para que você não seja mais um frustrado que procurou aí num terreiro, numa tenda, num centro, auxílio e terminou ainda complicando sua vida ainda mais, justamente a você que eu estou endereçando esse vídeo, para que você passe a ter maturidade e cautela antes de escolher um ambiente espiritual, assim como principalmente um sacerdote e um líder religioso. Tá? Perdão. Então, por que eu estou falando dessa importância, pessoal? Acima de tudo, vocês têm que entender que a importância do sacerdote e do mentor espiritual, do mestre espiritual, ela está acima de tudo, principalmente essa questão do templo, porque nós sabemos que o templo ele não é obrigação, ele não é obrigatoriedade na vida de um discípulo, na vida de um religioso ou de um espiritualista. O verdadeiro templo, pessoal, que nós já sabemos, é justamente esse invólucro material chamado a estrela da manhã, que é a imagem e semelhança dos deuses, assim como a faísca de luz que há dentro de nós, a chama, certo? Que é a nossa consciência, a nossa vontade, a magia acontece a partir daí. A magia não precisa de templos físicos, de tijolo, de cimento. Basta eu estar vivo para eu fazer magia. Estou aqui respirando, estou fazendo magia, estou fazendo digestão do que eu comi agora também. Estou fazendo magia, também tem a magia que eu aplico à minha vontade para mudar a minha realidade ou a realidade de terceiros. Essa magia acontece a partir do nosso corpo e da nossa consciência. Das energias que movemos através disso. Certo? Então, acima do lugar, do ambiente, é imprescindível que você saiba escolher o seu mestre. Tá? Porque tem pessoas que sequer gostam de ir a determinados ambientes, como terreiros, tendas, templos espirituais afro-brasileiros, de religiões de matriz afro-brasileira, porque na realidade, pessoal, aqui no Brasil essa questão de terreiro é muito complicada, certo? As pessoas que vão no terreiro aqui no Brasil, vou ser bem direto, claro e específico, são pessoas que estão preocupadas em ter um amor de volta que elas não superaram, pessoas dependentes emocionais que não superaram o amor. Esse amor às vezes não está nem no caminho mais dessa pessoa, mas ela insiste, né? Ela não supera, não quer se esforçar para esquecer. Tá? Ela não quer ter a independência de soltar essas amarras. Também esses mesmos locais são frequentados por pessoas que buscam aí uma melhoria financeira. Muitas vezes são pessoas também egoístas, possessivas, interesseiras, né? Certo? Olho grande. Tá? Tem muitas pessoas também que frequentam esses locais apenas para se vingar de inimigos e fazer qualquer tipo de maldade aí que elas queiram fazer, né? Nós sabemos que nem todas as pessoas que buscam o ataque espiritual estão buscando uma justiça. Muitas vezes elas estão buscando ali o benefício próprio, tá? Então, por esse fato, justamente nas religiões de matriz africana frequentarem esse tipo de pessoas nos seus respectivos templos, é imprescindível que aconteça, pessoal, episódios de ordem negativa, né, de ordem de desorganização caótica nesses ambientes. Então é normal que aconteça nesses ambientes fofoca, é normal que aconteça nesses ambientes você pegar um mal olhado, você pegar uma carga deletéria, adoecer, passar mal, né, principalmente você que é iniciante, que ainda não tem suas proteções ativadas, seu sistema de defesa bem fundamentado, que está começando agora, que deveria ter um estudo, aí você chega num terreiro, o terreiro não lhe dá aquele estudo, certo? O terreiro não te dá aquele acolhimento, aquela fundamentação teórica, aquele embasamento teórico para você entender o porquê que aquilo ali funciona daquela forma, doutrina, filosofia, forma de crença. Então você vai hoje nos terreiros, pessoal, basicamente para procurar dinheiro, mulher ou homem, independente do sexo, ou de opinião sobre sexo, escolha sexual, assim como também prejudicar outras pessoas. Então, raramente, também não posso generalizar, tudo é relativo, mas existe uma porcentagem muito baixa de pessoas que vão ainda com o objetivo de estudar, de aprender, de evoluir, de crescer em todos os aspectos da sua vida, corpo, mente e espírito, alcançar uma plenitude, uma apoteose. Tá certo? Então, esse é o motivo que muitas pessoas não frequentam templos físicos, né? Preferem falar com o Pai de Santo por aqui pelo telefone, pedir para fazer as coisas, quando vai fazer alguma coisa, algum ritual, algum procedimento, vai lá, se desloca até o local, e depois volta, mas não frequenta giras, não vai naquelas aglomerações, e eu dou razão a esse tipo de pessoa, tá entendendo, pessoal? Porque a qualidade das pessoas que frequentam terreiros aqui no Brasil
são pessoas de péssima qualidade. Isso está mudando um pouco o cenário de uns tempos para cá, porque justamente o campo espiritual tem se aberto mais e novas pessoas estão adentrando aí. Tem pessoas aí comprometidas com sua evolução e com conhecimento que estão adentrando e fazendo a diferença. Porque um só iluminado faz a diferença em todo o ambiente dos 200 apagados que existem, invejosos, recalcados. Tá? Então, eu dou razão a você que não queira frequentar templos aqui no Brasil, que você muitas vezes quer desenvolver sua espiritualidade sozinho ou com uma conexão entre só você e o mestre. Eu dou total razão a quem faz essa escolha. Tá? E queria dizer a importância aqui justamente de você escolher um bom local, assim como um bom mestre, principalmente um bom mestre. Porque o local você não tem obrigação nem tem necessidade de estar diretamente de locais do tipo terreiro, tendas ou templos espirituais, tá? Mas você precisa de principalmente uma pessoa, né? O templo não é necessário, mas é sim necessário uma pessoa para te instruir a você caminhar dentro da magia de forma correta, porque a magia, ela é, pessoal, uma forma de hackear o sistema, de hackear o holograma e melhorar as suas condições de vida como um todo, mas a magia também é, e não se esqueçam disso, a magia também é um campo minado, pessoal, é uma faca de dois gumes. Através de um procedimento mal feito, um karma gerado, você pode, inclusive, perder uma perna, morrer, enfim. Quem é que não se deparou com casos dessa natureza? Né? Ficar louco? Eu conheço vários, certo? Então, eu mesmo já me lasquei um bocado, né? Até aprender a dominar a arte, certo? Então, o que é que eu deixo para vocês que estão iniciando no caminho, em algum tipo de tradição? Saibam escolher principalmente o sacerdote, pessoal, certo? Principalmente o sacerdote. Tá? Vá até essa casa de axé, certo? E você perceba todos os mínimos detalhes, tá? Perceba aí se esse sacerdote, ele olha muito isso aqui, mas você não é pra se importar porque ele está cobrando. Entenda que tudo tem um preço, na vida tudo tem um preço. Se você come uma fruta que a mãe natureza, a mãe terra dá, depois você tem que cagar para dar de volta o adubo à terra e agradecer por esse alimento que você comeu da terra. Da mesma forma, a vida te dá um filho, um cônjuge, você tem que gastar tempo, dinheiro, atenção, carinho, cuidado. Tudo tem um preço, pessoal, tudo na vida é uma troca, tudo vai e tudo vem. Um morre hoje para amanhã um nascer e por aí vai. Essa é a sabedoria da vida. E também o que está explícito ou implícito em mensagens subliminares das fins do maioral, certo? Então, quando você adentrar numa escola iniciática, num templo, seja lá o que for, você deve perceber primeiramente valores abusivos. Eu já vi pessoas aí dizendo a mim, já chegou uma filha aí, no meu grupo, chegou para falar comigo, fazer umas consultas, algumas coisas, e essa filha simplesmente falou que ela veio já de um outro sacerdote. Eu não vou falar nomes aqui porque isso não me interessa, eu estou apenas citando um exemplo para vocês entenderem e abrir os olhos de vocês. Ela falou que nesse sacerdote, ela perguntou quanto é que custava para se iniciar dentro do luciferianismo, né? E esse sacerdote cobrou um valor de acima de 20 mil reais, certo? Então, imagina só, você tem que gastar mais de 20 mil reais para poder se iniciar numa tradição esotérica. Uma coisa que seria para te despertar, uma coisa que seria para conhecimento, de evolução, na verdade ali seria uma forma de extorsão, né? Que ninguém venha me falar que vai gastar 20 mil numa iniciação, porque eu sei que não vai, certo? Eu entendo uma pessoa cobrar até 2 mil, 3, 4, 5 mil no trabalho, né? Mas 20 mil para ser iniciado fica complicado, né? Então, pessoal, vocês têm que correr desse tipo de pessoas, né? Estelionatários religiosos, pessoas que não estão nem aí se você está bem. Muitas pessoas frequentam grupos, casas, ou estão em grupos de estudo. O sacerdote sequer pergunta se você está bem, se está precisando de alguma coisa, se está estudando. Então valorize o sacerdote que dedica a você tempo, atenção, cuidado, que investe os conhecimentos que tem em você, repassando esse conhecimento. Porque, pessoal, nos caminhos da religião, principalmente nesse caminho do axé, das religiões de axé, existem pessoas muito complicadas. Eu vejo aí, tem pessoas que chegam pra mim, elas querem passar o dia todo tirando dúvidas, né? Elas querem passar o dia todo tomando o seu tempo, achando que você não tem o que fazer, passando o dia todo tirando dúvidas, perguntando coisas, e ao menos sequer tem o compromisso de pagar 50 reais mensais do programa de mentoria, que é cobrado como o mínimo possível, um valor simbólico de investimento, para você ir na escada acima, crescendo em conhecimento e sabedoria. O que não dá é eu passar o dia todo respondendo pessoas, gastando meu tempo, que tempo é dinheiro, sem receber nem sequer o dinheiro de um pacote de vela, né? Recentemente aí tem uma pessoa aí do meu grupo que, depois de mais de vários meses me perguntando coisas, sequer fez um jogo de baralho por 100 reais ou de búzio, sequer fez uma consulta, sequer pagou mentoria, nada, passou mais vários meses enchendo o saco, perguntando várias e várias coisas, e eu respondendo, porque sou uma pessoa, muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes tenho paciência, sou compreensivo, nem todas as vezes, mas na maioria procuro ser, principalmente com clientes, né, ou pseudo-clientes, ou filhos, pseudo-filhos, né, e a pessoa depois de passar vários meses aí encharcando,
né? Então, quando eu falei que o grupo ia passar a ser pago da mentoria, então a pessoa simplesmente sumiu, foi procurar outro trouxa para de graça, né? Ficar comendo tempo e aprendendo. Então, pessoal, pessoas dessa natureza, certo? Eu não sei se tem um de vocês me assistindo aqui, que são vampiros, né? Vampiros informacionais, né? A única forma que eu posso descrever vocês, vampiros de informação, que entram num grupo de estudos, entram numa organização religiosa, numa tenda, no terreiro, enfim, muitas vezes não quer fazer uma iniciação, não quer pagar uma consulta, não quer receber uma cheia de faca, porque sabe que tudo vai gastar. Mas ele quer estar ali dentro, sem pagar nada, só colhendo informações, porque ele quer se fundamentar mestre religioso, sem passar pelos fundamentos, sem passar pelos ritos necessários. E sabe quando é que vocês vão chegar dessa forma? Nunca. Nunca. Vou dizer uma coisa pra vocês, vocês podem enganar o ser humano, o homem, mas vocês nunca vão enganar Exu e Pombogira, certo? Nunca. Se você acha que vocês vão entrar em 30 grupos diferentes de estudos, e vocês não vão pagar, vão ficar só de gaiato lá dentro, aprendendo o que está sendo falado, copiando, e vocês achar que sem axé de faca vão cortar a galinha, vocês estiverem achando que sem conhecimentos básicos de fundamentação, autorização do sacerdote e do Exu, vocês vão fazer assentamento para os outros. Vocês podem até enganar outras pessoas, porque tem muitos leigos por aí que estão desesperados com qualquer tipo de problema e buscam qualquer tipo de pessoa para sanar esses problemas. Mas vocês não vão conseguir enganar Exu. E a Exu pode até te dar corda, deixar você bem à vontade. Começar a ganhar dinheiro com isso, dar resultado nos primeiros trabalhos. Mas quando a conta bater na sua porta, esteja preparado. Porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia aí que querem ser sacerdotes, querem ser líderes religiosos, porque é uma coisa que tá meio que tipo na moda, né? Mas sequer não passaram nem na noite escura da alma. Então me diga qual é a maturidade, me diga qual é o conhecimento teórico e prático, me diga qual é a autorização espiritual, me diga qual é a experiência de vida que você tem para se intitular mestre e querer cuidar de outras pessoas onde nem sua própria vida está bem cuidada. Eu só quero que você me responda isso. Tem pessoas que nem de conhecimento gostam, nem de ler gostam, nem ler se permitem, mas querem ser mestres. Você vê aí na internet cada qualidade de pessoas falando merda, falando abobrinha sem saber, conversando asneira. E pior que tem idiota pra tudo, pra acreditar e pra atrasar as próprias vidas, né? Então primeiro, pessoal, pra você escolher um bom sacerdote, você tem que ter em mente que o sacerdote ele tem que ter sofrido a noite escura da alma. Esse é o primeiro pré-requisito para ser um sacerdote. Ninguém que não sofreu a noite escura da alma, tá? Não é digno de ser sacerdote, porque a marca de todo sacerdote, pessoas escolhidas para serem líderes espirituais, outros tipos de lideranças, elas sempre passam pela noite escura da alma. E é justamente nessa noite escura da alma que elas vão desenvolver o seu despertar e suas potencialidades mágicas. Então se você não quase morreu, se você não levou tiro, se você não ficou em coma, se você não passou por uma grande decepção, se você não faliu, não quebrou, se você nunca foi preso, se você não passou por esses tipos de situações complexas que lhe fizeram despertar e sair do fundo do poço e dar uma volta por cima, tá? Então você não está capacitado. Como é que algumas pessoas vão chegar em você com problemas que você nunca nem passou, você não sabe o que está na pele daquela pessoa passando por aquele problema e você vai ter cacife para resolver aquele problema? Me explica aí, vai. Não deixe de você ser palhaço, porque na hora certa, Exu vai desmontar o seu circo. Quando Exu chutar o pau da barraca, só vai ficar quem tem costa quente. Quando Exu chutar o pau da barraca, só vai ficar quem for forte. Quem tiver peito de aço, aí fica. Quem não for, pode correr, viu? Porque me estressa ver passar dias e noites estudando e dormir às vezes 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada para ficar estudando, fazendo rituais. E ver hoje certas qualidades de charlatões, né? Pombagira Rapunzel vindo numa carruagem, né? Enfim, é cada loucura. É gente incorporada jogando buzo, jogando cartas incorporado, é espírito fazendo, espírito de quimbanda fazendo vídeo chamada para atender as pessoas. Enfim, pessoal, é cada loucura que você fica vendo a hora, não sei, surtar de raiva, porque dá uma raiva quando você vê certas coisas e ao mesmo tempo dá vontade de você rir da palhaçada, né? Da palhaçada. Tá? Então, pessoal, pré-requisitos para você adquirir e ter, não é adquirir, né? A gente só adquire bem materiais. Para você ter a presença e a mentoria, o aconselhamento de um bom sacerdote na sua vida, primeiramente veja se esse sacerdote passou pela noite escura da alma. Segundo, preste atenção se esse sacerdote ele é uma pessoa virtuosa, ele é uma pessoa generosa, humilde, paciente, determinada, ele é uma pessoa
que aconselha da maneira certa, não é uma pessoa invejosa, interesseira, tá certo? Preste atenção, se esse sacerdote tem conhecimentos para passar, certo? Tem conhecimentos tanto teóricos como práticos aqui, se ele vai te ensinar a colocar a mão na massa, pegar a farofa, botar a mão dentro e coisar, se ele vai botar você para segurar o bicho na hora de matar, para saber se ele vai botar você para começar a fazer as coisas, para você começar a aprender a mexer os pauzinhos. É certo também que muitas das vezes você só tem essa oportunidade quando você ganha confiança, né? Após um determinado tempo na casa, mas você pode observar se outros elementos que já estão na casa há mais tempo, se eles estão colocando a mão na massa. Se não estão, então você também, quando passar o tempo, também não vai colocar. Isso é óbvio, né? Porque é importante, pessoal, vocês saberem disso e escolherem um ambiente, e principalmente uma pessoa ideal, porque esse ambiente espiritual, assim como o líder, o sacerdote, eles vão formar, pessoal, o teu caráter. Eu sei muito bem que caráter é formado por pai, por mãe e no decorrer da vida, mas um mestre espiritual pode mudar essa realidade. Coisa pode ser moldada, certo? Pelo líder espiritual, assim como qualquer tipo de conselheiro. Até um melhor amigo da vida de uma pessoa pode mudar o destino dela a partir de conselhos, fazer ela sair de um trilho para ir para outro positivo para a vida dela. Então o sacerdote vai desenvolver o teu caráter, o sacerdote vai trazer um equilíbrio para o teu mental, espiritual e físico, né, a partir de bases esfumaçadas. O sacerdote é quem vai te direcionar na tua vida financeira, pelo menos na magia, nas casas de axé, é assim, que a sua prosperidade depende das suas entidades, certo? E de outros fatores mais. O sacerdote é quem vai te limpar. Quando tu tá todo cheio de quisila, de mazela, de carregar, o sacerdote que te limpa e o teu carrego a metade passa pro sacerdote, pra depois você sair da casa e falando mal. Então prestem atenção em tudo isso que foi falado, certo? E vou citar aqui alguns exemplos, pessoal, de casas que vocês não devem frequentar, tá? Vocês foram numa casa de axé e vocês estão vendo lá um cara de gente fofocando, falando mal dos outros, corra, certo? Sai de perto. Foi numa casa, pegou uma invejazinha, se quebrou na emenda, a energia fraca, ficou doente, corra. Mandou o sacerdote cortar, fazer ebó, fazer isso aqui, a vida não progrediu, em vez de progredir, parou, andou para trás, corra, vá-se embora. Um sacerdote, quando ele é bom, quando ele bota a mão nas suas coisas fluem e anda. Agora, a partir do momento que a pessoa faz uma coisa pra você, as coisas desandam e dá errado, dá pra trás, essa pessoa não tem a mão boa pra você. Muitas vezes ela não é nem um mau sacerdote, mas ela não tem a mão, a energia equivalente com a sua, sintonizada com a sua. Então procura outra pessoa. Porque você não pode ficar numa casa se lastimando que tá dando tudo errado e ter que ficar lá na tora porque o sacerdote diz que você não pode sair nem abandonar ou por causa de alguma opressão que você tem na sua mente. Você pode sair a hora que você quiser. Todos nós somos livres. Né? Só lembrando que você, antes de sair, você dá o pago às entidades da casa, caso fizer alguma coisa pra você. Porque caso você também não recebeu nada de ninguém, você também não tem que pagar porra nenhuma. A gente só paga quando recebe. Não tem como a gente pagar algo que a gente não recebeu. Né? Então, fica a dica. Eu tô fazendo esse vídeo esclarecendo todas essas coisas, pessoal, porque o que tem de sacerdote, babalorixá, de tata, de mameto, de cacique, de sacerdote aí, né? Pilantra, a palavra é essa, pilantra, certo? Que muitas vezes o filho paga 2 mil, 3, 4, 5 mil, até 9 mil, a depender da tradição. Se for aqui em Badamalei, por exemplo, o assentamento chega até 9 mil reais. Deve estar mais caro agora, porque está tudo mais caro. Mas imagina você pagar 9 mil para fazer assentamento para você, e aquele assentamento que o sacerdote fizer não for para você, for para ele. Né? Não colocou uma raspa de unha dentro do assentamento sua, não colocou uma foto sua, não colocou seu nome completo, não colocou sua data de nascimento, não colocou uma mecha de cabelo, não colocou porra nenhuma sua. Ele está fazendo aquele assentamento para quem não fez cura no seu corpo, não abriu sua carne para desenhar o ponto riscado ou o sinal da cura da entidade na sua pele. Então ele fez aquele assentamento ali para quem? Para ele. Para ele. A entidade não está comendo da mão dele? Tem alguma testemunhal sua lá? Não tem, então é dele, o assentamento é dele. E é por isso que muitas pessoas, gente, no nosso meio de axé, estão sofrendo com depressão, terminando casamento, com falta de dinheiro e prosperidade, por causa justamente dessas situações. Você paga caro numa coisa, o cara usa de má fé, porque ele quer tudo pra ele, porque tem olho grande, ganancioso, quer tudo pra si, nada pros outros, tudo pra si. Tem gente que faz um assentamento pra você, uma firmeza, uma coisa, joga um ofó, joga uma reza ali, umas palavras mágicas, e aquilo ali se torna contra você. Aquilo ali passa a roubar sua sorte, passa a roubar sua prosperidade, aquilo ali passa a minar tudo que você tem pra mão de quem? Do Pai de Santo. Então vejam que vocês estão entrando num campo minado, certo? Religião de axé no Brasil é um campo minado. Não brinquem. Não brinquem, sabe escolher pessoas comprometidas, principalmente com o conhecimento, com a sabedoria, com as virtudes, tá? E com sua ascensão. A principal característica do mestre é se preocupar com a sua ascensão, com seus filhos. Um mestre que não se preocupa com seus filhos, se eles estão bem, se eles estão trabalhando, como é que ele está, como é que não está, já diz tudo, ele está preocupado com porra nenhuma de filho, ele está preocupado só com ele. Tá? Então preste atenção na forma do sacerdote lhe responder, dele lhe tratar, os valores que são cobrados, se ele está lhe ensinando virtude, sabedoria, conhecimento, se está botando você para trabalhar na prática. É para você não ser vítima
de certos pais de santo, que quando você vai lá, faz um trabalho procurando uma solução, beleza, deu certo, quando você deu as costas que chegou em casa, ele já tá lá, mexendo os pauzinhos de novo pra dar tudo errado pra você ir lá gastar mais uma porrada de dinheiro. É igual um mecânico que você leva o carro, ele ajeita um problema, quebra em outro canto e você na outra semana você tem que ir lá de novo consertar outro problema diferente. Então pega a visão, rapaziada. Passando a visão pra vocês, não continuar se fudendo, tá? Pra vocês poderem ter discernimento de encontrar uma boa casa, um bom sacerdote principalmente, tá? E a tradição que mais se sintonizar energeticamente com você e sua vida, tá bom? Então desde já eu agradeço, um forte e sincero abraço. Muito axé a todos, então.